Olá pessoal, nessa aula vamos resolver algumas questões da banca Selecon, é uma banca que vocês têm pedido bastante aqui no nosso canal. Eu separei 5 questões que são exclusivamente da licenciatura, mas a banca Selecon tem como grande característica trazer de fato questões bem contextualizadas, bem embasadas nas principais obras. Então acaba sendo uma banca relativamente complexa, mas se a gente dominar os principais conceitos dessas grandes obras, dá para a gente resolver tranquilamente. Então, antes de iniciar, gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve que ajuda bastante o nosso trabalho e deixa nos comentários sugestões de bancas e temas que você gostaria de ver por aqui. Então vamos para a primeira questão. Para a abordagem crítico-superadora, a capoeira é um grande tema da cultura corporal. Para tal abordagem, a presença deste conteúdo nas salas de educação física escolar deve estar compromissada, sobretudo, com o... Então, relembrando, na aula de abordagens pedagógicas, a gente até falou isso, você pode acessar clicando no card aqui em cima. Quando a gente fala de abordagem crítico-superadora, ela vai trabalhar justamente com a contextualização dos fatos, vai trabalhar com resgate histórico, e por ser uma abordagem mais crítica, ela vai trabalhar com essa concepção crítica e política de todo o contexto social, né? Vai de fato trabalhar, vai pensar essas características da nossa sociedade de uma forma crítica e também em seu contexto político. Então, olhando as alternativas, quando a gente fala dessas características da abordagem crítico-superadora, a gente vê que a alternativa C é a correta, justamente porque ele vai trazer o resgate da capoeira como uma manifestação cultural historicizada e situada politicamente. Então, primeira questão, de fato, a alternativa C é a correta. Segunda questão. Analisando a cooperação e a competição enquanto atitudes sociais, Broto, em 2013, faz algumas distinções entre elas. Em relação aos objetivos, ações e resultados da cooperação e da competição, o autor compreende que, então relembrando que Broto é um dos principais autores em relação aos jogos cooperativos, vamos dar uma olhada nas alternativas. Alternativa A. A cooperação possui objetivos exclusivos, ações compartilhadas e resultados benéficos para todos. Está quase correto, apesar de ter ações compartilhadas e resultados benéficos para todos, a cooperação possui objetivos comuns e não exclusivos. Então a gente já elimina essa alternativa A. Alternativa B. A cooperação possui objetivos comuns, ok? Ações compartilhadas e resultados benéficos para os mais aptos. A gente já elimina também, justamente porque, apesar da cooperação possuir objetivos comuns, ações compartilhadas e resultados benéficos, eles são resultados benéficos para todos e não apenas para os mais aptos. Alternativa C. A cooperação possui objetivos comuns, ações compartilhadas e resultados benéficos para todos, ok? E a competição possui objetivos mutuamente exclusivos, ações individualistas e somente alguns se beneficiam do resultado. Perfeito, a alternativa C já é a correta. Alternativa D. A cooperação possui objetivos exclusivos, ações compartilhadas e resultados benéficos para os mais aptos. Essa, na verdade, está mais relacionada à competição, né? Então, a cooperação, ao invés de objetivos exclusivos, possui objetivos comuns, de fato possui ações compartilhadas e os resultados benéficos seriam para todos e não apenas para os mais aptos. Segunda questão, alternativa C é a correta. Terceira questão. A educação física escolar não pode se limitar a trabalhar apenas com o esporte. Precisa tematizar os variados conteúdos da cultura corporal de movimento, os parâmetros curriculares nacionais do ensino fundamental da educação física, com o objetivo de contribuir com a prática pedagógica do professor de educação física escolar, apresenta os 3 seguintes aspectos fundamentais para a construção das salas da presente disciplina. Então, ele vai trabalhar justamente quais são os princípios dos PCNs. Lembrando que os PCNs é um dos temas que a gente aborda lá no nosso curso de preparação específica para concurso de educação física. Se você tiver interesse, dá uma olhada no link da descrição. É um material bem completo que eu acredito que vai auxiliar em sua aprovação. Mas vamos lá. Pensando nos PCNs, os seus 3 princípios são justamente o princípio da inclusão, onde ele vai tentar reverter esse quadro histórico da seleção entre aptos e não aptos, o princípio da diversidade, tentando valorizar
essa diversidade de conhecimentos, e sujeitos e conteúdos de forma geral, e as categorias de conteúdo, então divididos os conteúdos em conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, falando em PCNs, quando a gente fala dos seus princípios, são o princípio da inclusão, princípio da diversidade e categorias de conteúdo, a alternativa C também é a correta. Até agora todas foram a alternativa C. Quarta questão. De acordo com Soares, em seu trabalho Educação Física, Raízes Europeias e Brasil, nos últimos anos do Império, a nova classe dirigente, que possuía ideias de progresso e desenvolvimento, começa a pensar na implementação da educação pública e estatal para o povo. Neste contexto, a educação física brasileira começa a fazer suas primeiras tentativas de entrar na escola. Personalidades que defendiam a educação física na escola, nessa conjuntura, usaram o discurso que suas atividades serviriam para... Então, antes de comentar a questão de fato, eu já recomendo bastante a leitura dessa obra, Educação Física, Raízes Europeias e Brasil, da Carmen Lúcia Soares, que ela vai justamente trazer toda essa história da educação física aqui no Brasil, as suas tendências e principalmente a sua relação no início com a perspectiva higienista. Né? Então, é realmente uma obra fundamental em nossa área e também para concursos de educação física de forma geral. Então, quando a gente fala dessa educação física brasileira tentando se inserir na escola, o discurso era justamente da primeira tendência pedagógica que a gente fala da educação física brasileira, que é a tendência pedagógica higienista, pensando nessa asepsia social, pensando em corpos saudáveis, pensando na eugenia. Então é justamente um reflexo da tendência higienista. Então quando a gente vê essa alternativa, a gente vê que a alternativa B é a correta, né? Promover a saúde física, higiene física e mental e fortalecer a educação moral. Então é baseada na eugenia, na asepsia social, em corpos saudáveis, física e moralmente, pensando em um contexto físico e moral. Então, quarta questão, alternativa B é a correta. Promover a saúde física, higiene física e mental e fortalecer a educação moral. Quinta e última questão, o debate do conceito de cultura no campo da educação física escolar ganhou muita força durante a década de 90. Daolio analisa a abordagem desenvolvimentista de Gottani e destaca que essa perspectiva de educação física escolar privilegia a aprendizagem de habilidades motoras. De acordo com Daolio, o ser humano na abordagem desenvolvimentista é entendido como um ser. Então, relembrando que a abordagem desenvolvimentista, de fato, tem todo esse foco na aprendizagem de habilidades motoras. Né? Lembrando que a grande frase da abordagem desenvolvimentista é justamente o movimento como principal meio e fim da educação física. Então, pensando no ser humano, na abordagem desenvolvimentista, ele vai ser entendido como um ser justamente motor. Nesse caso, a alternativa C é a correta. E por hoje finalizamos essa nossa breve aula da Banca Selecom. Então, recomendo bastante resolver algumas questões se você está se preparando para um concurso da Selecom. Resolva bastante questões para entender como é que a banca funciona. É uma banca, como eu falei, que gosta de contextualizar bastante suas questões, que tem como base suas referências, né, grandes obras de referência na educação física, mas se a gente dominar os principais conceitos, a gente até consegue ir contornando a situação e resolvendo algumas questões de forma mais tranquila. Então, se você tiver interesse em materiais de preparação específica para concurso de educação física, dá uma olhada no link da descrição, você vai encontrar essas informações tanto do nosso curso online como dos e-books. Segue a gente lá no Instagram, @concurso CDFísica, que a gente sempre posta materiais relacionados à área. E também, se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo e-mail, contato@concursocdfísica.com. Então é isso, obrigado e até a próxima.